Fala rapaziadinha, como é que vocês estão? Espero que bem, sejam bem-vindos ao canal Matemática. Sou o professor Thiago Ribeiro e vamos resolver mais uma questão do Colégio Naval, uma questão bem interessante, tá? Onde a gente vai fazer a utilização disso aqui, ó, do bumerangue, tá? Então, alguns chamam de teorema de bumerangue, sei lá, acho que chamar alguma coisa de teorema é meio complicado, né? Você tem que provar e tudo mais, mas tá beleza, isso aqui a gente consegue provar sim, tá? Posso até trazer um vídeo onde a gente prova essa relação aqui e aí fica uma coisa mais suave pra gente. Então vamos lá, galera. Ó, antes de mais nada, também se inscreve nesse canal e se você não é inscrito, deixa o seu like no vídeo, comenta o que você quer que eu traga para matemática, que aí você ajuda bastante no crescimento do canal. Valeu? Então se liga aqui, ó. Na figura abaixo, O é o ponto de encontro das bissetrizes do triângulo ABC. O centro da circunferência sigma. Sim, isso aqui é o sigma minúsculo, né? Você geralmente conhece o sigma como aquele símbolo do somatório, mas o sigma minúsculo é assim. Sabendo que BOC é o dobro de BAC e que PQ vale 10 raiz de 3, qual é o comprimento do arco PQ, tá? Então, ó, segmento PQ, que aí simboliza a corda que está aqui dentro desse círculo. Quando você fala isso, você quer saber o arco, ou seja, quanto mede esse comprimentinho aqui. Então, vamos colocar aqui as informações que nós temos, tá? Então, quais são as informações que nós temos? Que PQ vale 10 raiz de 3. Então, eu vou falar que esse cara aqui é 10 raiz de 3. Se você for olhar de O até P e de O até Q, você tem o raio desse círculo aqui. Não é verdade? E ele fala que BOC é o dobro de BAC. BAC é esse ângulo aqui, então eu vou chamar ele de θ. Então esse cara aqui, que é 2 vezes ele, tem que ser 2θ. Certo? E aí, galera, a gente, para saber o comprimento desse arco, precisa saber o raio do círculo, não é verdade? Então a gente vai procurar descobrir qual é o raio desse círculo primeiro. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer pelo menos o seguinte: tentar achar quanto é que vale esse ângulo aqui. Sabendo disso, eu aplico lei dos cossenos e encontro o raio. E aí é isso que vai valer o bumerangue. Por quê? No bumerangue, olha só, vê se não é bem parecido aqui, ó. A, C, O, B, buf. Ele fala que esse ângulo aqui tem que ser a soma desses dois carinhos, certo? Ou seja, esse cara, para ser 2θ, ele tem que ser o seguinte, ó, olhando para lá, tá? Para ele ser 2θ, ele vai ter que ser... Eu vou pegar esse carinha aqui e vou chamar de x. Só que como O é uma bissetriz, né? O BO é uma bissetriz, então aqui também vai ser x. Perfeito? E esse cara aqui, ó, também vou chamar de x. E esse jogadorzinho aqui, como é uma bissetriz, também vou chamar aqui de x. Olha agora que tranquilitá que vai ter pra gente. Eu vou saber que 2θ é igual a θ mais x. Certo? Então quem vai ser esse cara aqui? 2θ vai ser igual a θ mais 2x, certo? Θ vem subtraindo, fica 2θ menos θ é igual a 2x. Então, θ é igual a 2x. Então, x é igual a θ sobre 2. Mas, galera, se x é θ sobre 2, esse cara vale x, esse cara vale x. Então, você percebe que o ângulo B, tá? Se eu olhar só para o triângulo maior, a gente vai perceber o seguinte, que o ângulo ABC, né? Que o ângulo ABC, ele vai valer 2x, ou seja, ele vale θ. Certo? Porque se x é θ sobre 2, 2 vezes x é θ. E também a gente sabe que o ângulo BCA vai acabar sendo quem? Vai acabar sendo θ também. Perfeitinho? Se a gente tem essa designação aqui, o que eu posso falar sobre esse cara? A gente pode falar sobre esse cara o seguinte, que se eu somar esse ângulo e um ângulo em A, ou seja, um ângulo BAC, esse cara tem que ser θ. E como essa figura ABC é um triângulo, a gente sabe que a soma desses caras, ou seja, 3θ, que é a soma desse ângulo com esse ângulo com esse ângulo, tem que ser igual a 180. E se isso é verdade, então quanto é que vai valer esse cara pra gente? Θ vai valer 60 graus. E se θ vale 60 graus, quanto é que vale o cara que eu preciso, que é 2θ? 2θ vai valer 120 graus. Beleza. E agora eu ganhei o cara para colocar aqui substituindo, ou seja, eu vou chamar aqui, ó, 2θ de 120 graus. E agora eu consigo estabelecer a lei dos cossenos para poder achar a válula de R. E lembrando que a lei dos cossenos é quem, galera? É quem está oposto ao ângulo de referência, fica ao lado esquerdo ao quadrado. Então, eu vou botar aqui, ó, pela lei dos cossenos, eu sei que 10 raiz de 3 ao quadrado vai ser igual a quadrado de R,
a um dos lados, mais o quadrado de r, que é o outro lado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, ou seja, r vezes r, vezes o cosseno do ângulo de referência. E quem é o ângulo de referência? 120. Então vai ser o cosseno de 120. Lembrando que na relação do cosseno vale o seguinte: sempre que os valores dos ângulos forem suplementares, o cosseno tem valor oposto, certo? Então, por exemplo, se o cosseno de 60 é meio, o cosseno de 120, 120 é suplementar de 60. Então ele vale o oposto de meio, que é menos meio. Essa relação é válida pra gente. Então, continuando, eu vou ter o seguinte, ó, 10 ao quadrado vai ser 100, raiz de 3 ao quadrado vai ser 3, e aqui, ó, r ao quadrado, 2r ao quadrado, certo? A gente sabe que o cosseno de 120 é menos meio, concorda? Então, se é menos meio, quando eu multiplicar esse cara, o que vai acontecer? Eu vou dividir esse 2 com esse 2, e menos aqui vai ser mais. Então, vai ser mais r vezes r, que vai ser r ao quadrado. Então, esse cara vai ser 100 vezes 3, que é igual a 3r ao quadrado. Se esse cara é 3r ao quadrado, eu posso fazer o quê? Dividir os dois lados por 3. E agora vai ficar apenas r ao quadrado igual a 100. Eu posso extrair a raiz aqui em ambos os lados da igualdade. A gente sabe que a raiz de r ao quadrado é módulo de r. Mas como nós estamos falando da medida do cara, a gente vai trabalhar somente com segmento positivo, tá bom? Então a raiz de r ao quadrado eu vou trabalhar apenas como r, e a raiz de 100 vai ser 10. Se dentre as opções tivesse 10, você dava aquela errada bonita, né? Mas não tem 10 aqui. Então agora o que a gente precisa fazer? Nós vamos precisar determinar o arco, né? Aquele arco ali, que é o que a questão pede pra gente. Então vou deixar aqui, ó, para determinar aquele arco. Tiago, qual arco que ele quer? Ele quer o arco PQ. Só que o arco PQ, se você for perceber, ele é formado por um ângulo de 120 graus. Então a gente vai fazer o seguinte, então. Eu vou colocar 120 graus sobre 360. Por quê? Eu estou pegando a fração que corresponde a esse arco em relação ao comprimento da circunferência toda. E multiplico pelo comprimento da circunferência, que é quem? 2πr, certo? Só que 120 e 360 você pode simplificar por 120. Então esse cara aqui vai acabar sendo quanto? Ele vai ser 1/3 de 2 vezes π vezes o raio, que é 10. E aí, para finalizar, nós temos que 2 vezes 10 é 20. 20 vezes π, 20π vezes 1 também 20π. 20π sobre 3. E esse é o comprimento do arco que nós queríamos determinar. E o gabarito é a letra D. Show de bola? Então, ou seja, usamos o bumerangue, usamos aquele pedacinho ali, né, só para poder fazer a lei dos cossenos. Levamos em consideração a relação da propriedade dos cossenos suplementares terem valores opostos. E aí também pegamos a fração correspondente ao comprimento daquele arco e determinamos assim o comprimento do arco. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.